A Jesus toda honra, toda glória, toda majestade. Nós vamos refletir a respeito, nesse devocional, a respeito da superação de aflições, né, através da fé, né? Em João 16:33, Jesus nos alerta, dizendo que nós haveríamos de passar por aflições. Mas ele vai e fala para nós, para a gente ter bom ânimo, porque ele, Jesus, venceu o mundo, né? E Jesus, nessa passagem, deixa bem claro para nós que as influências do maligno, ela iria nos perseguir sim, né? Ela ia perseguir os seguidores de Jesus, os cristãos, né? E nós precisamos entender que Jesus, ele foi perseguido. E os cristãos, aqueles que o seguem, também haveriam de ser, né, perseguidos. Claro, a gente ter convicção disso, entender, meus irmãos, que as aflições, elas são inevitáveis, mas não são invencíveis, tá? A gente colocar na mente que elas não são invencíveis, que nós temos um Deus todo-poderoso conosco. A gente precisa entender que Jesus, quando ele recomenda a gente a ter ânimo, Jesus recomenda para a gente ficar alerta, para guardar um coração firme e perseverante na fé. Ele está dizendo que está conosco em todo tempo. Né? Você lembra de Mateus 28:20, né? Quando Jesus diz para a gente guardar os ensinamentos dele no nosso coração, nos nossos corações, que ele estaria conosco pelos séculos dos séculos, né? E Jesus chega e diz assim, eu venci o mundo. Ele está falando isso, meus irmãos, nos oferecendo a maior garantia para a nossa vitória. Ele está dizendo, se eu venci o mundo, vocês também vão vencer, através do Divino Espírito Santo. Quando ele falou que ele ia para a direita do Pai, ia mandar o Divino Espírito Santo de Deus para cuidar de nós. E ele está aqui cuidando de nós. Ele está dizendo para nós que nós vamos também vencer o mundo como ele venceu. Porque nós temos o Divino Espírito Santo de Deus conosco, sabe? É ele, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos traz cada vez mais vigor espiritual. Jesus nos garantiu isso através do Espírito Santo. Claro que nós estamos passando por dificuldades, pelo esse caos terrível que o mundo tem passado, mas jamais nós seremos destruídos pelo mal, porque Jesus já venceu o pior, lá na cruz do Calvário, sabe? A gente precisa mesmo entender que o sofrimento, às vezes, ele faz parte da vida da gente, deixa a vida da nossa vida desconfortável, sim, mas jamais vai levar a nossa dignidade cristã e nos tornar pessoas piores, não. Jamais, jamais. É isso que precisa estar bem presente em nosso coração, é a fé de que Jesus está conosco em todo o tempo. As dificuldades que nós temos enfrentado, muitas vezes, a gente, de forma inesperada, ela chega e bate a porta da gente. Mas jamais vai roubar a nossa fé. Nós precisamos entender que nós temos o Jesus Todo-Poderoso conosco. E botar isso na mente, repito, ele, Jesus, já venceu o mal. Nós precisamos entender que esse sofrimento que nós passamos na nossa vida, ele é temporário, ele é provisório, sabe? Por que ele é temporário e é provisório? Porque ele vai acabar. Romanos 8:18 é algo tremendo para nossas vidas, sabe? A gente entender que quando Jesus fala para nós, através da palavra dele, que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará no céu. É algo tremendo que nós vamos ter depois. A nossa recompensa, a nossa coroa da vida, é algo tremendo. Meu irmão, qualquer que seja o seu sofrimento, saiba que ele tem
dias contados, sabe? A gente tem dias contados. Não há mal nessa vida que nunca acaba, não, ele vai acabar e já tem dias contados. E enquanto ele não acaba, você vai para o joelho, para a oração, aos pés de Jesus, recobre o ânimo, recobre as suas forças, através da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Creia, meu irmão, que a vitória vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus.